com fôlego, e se eu pôr o Pedro Raul, ele não vai fazer esse tipo de coisa que eu preciso fazer. Ah, eu tirei o Fausto Vera e põe o Bidon, menino jovem, inteligente, marcação alta também. Então, o que ele propôs desde o início, nem a primeira troca ele trocou tudo que ele tinha feito e casou muito com o Diniz. O Corinthians, então, teve volume de jogo, teve marcação alta, tomou a bola, foi incansável. Eu, sinceramente, esse tipo de marcação que o Corinthians fez, normalmente eu dou 20, 30 minutos. Depois você respira e vai lá para trás, põe o bumbum. O Corinthians ficou com isso quase até os 10, 15 do segundo tempo. Achei até impressionante. Entra um pouquinho aquilo que o Arnaldo já introduziu, dos 2 dias a mais. E aí, nação corintiana, sejam todos bem-vindos ao canal Bando de Loucos, pessoal. Canal esse voltado para as principais notícias do Timão, né? Então se inscreve, deixa seu like e compartilha o vídeo. Pessoal, depois de uma vitória 3-0 sobre o Fluminense, a mídia de todo o Brasil faz elogios, exalta o Corinthians, né? Alguns pontos foram cruciais, principalmente aquela marcação no campo de ataque, né? O Corinthians marcando muito forte e o Fluminense sentiu, né? Com isso, a mídia fazia a pergunta, né? Será que o Corinthians vai manter isso nos próximos jogos, né? A gente espera que sim, pelo menos um bom futebol, um padrão de jogo, né? É o que a torcida cobra, né? Padrão de jogo da equipe, não um jogo bom e 5 ruim, né? Aí não vai a lugar nenhum, mas se manter esse padrão de jogo, jogando com agressividade, jogando alto, né? Pressionando seu adversário, eu não tenho nenhuma dúvida que o Corinthians vai beliscar coisa grande esse ano, pessoal. Não tenho nem dúvida, né? Então é isso, vamos acompanhar o vídeo. Já quero deixar aqui créditos ao vídeo Band Sport, link na descrição. Vamos ver o que é que a mídia tá falando aí. Mas antes, pessoal, se inscreve, deixa seu like, fica até o final que tem muito mais informação e eu vou deixar a minha opinião. Agora, sem enrolação, vamos acompanhar. Para o Fluminense, com certa facilidade até, a saidinha do Diniz foi uma bênção para o Corinthians, que trocou de goleiro, né? Cássio não jogou. A galera já tá mandando mensagem aqui, ô Vessa. Lucas Felipe, Timão tá em crise, chama o Flu. Sobre o desabafo aí do Antônio Oliveira, é um senso comum, né, dos técnicos, né? Tem que ter paciência, desse lado tem, de fato, né? Você faz críticas pessoais ao cara, não existe isso. Porém, vamos dizer que não estamos falando de caras que não são privilegiados na vida, né? Ganham salários muito bons e a cobrança vai existir, né? É assim que funciona. Continuar se perdendo, ia falar que o trabalho estava bom? Ontem ganhou bem. É isso. Perfeito. E é o famoso prazer Corinthians, né? Ele tá tendo uma exposição que ele não tinha até então no futebol brasileiro. Passou lá Cuiabá, Coritiba, Atlético Paranaense. Só que ele tá em outro mundo. É um mundo que tinha ontem uns 17 microfones, pelo menos, eu contei 17, quase 20 microfones numa zona mista. Esse é o mundo do Corinthians. Então ele vai ter que entender que um clube desse, que é um clube de massa, é 8,80 o tempo inteiro. Agora o Wesley virou Mbappé de Itaquera, o Corinthians a seleção de 82, e quarta-feira, e é assim que a banda toca, é o 8,80, é do 80 ao 8, o clube desse tamanho, com essa torcida, com essa visibilidade, com essa cobrança da mídia, é assim mesmo. E ele tem que entender. O Corinthians fez o que fez por mérito dele, porque o que o Antônio propôs no jogo, ele foi até o final, e o plano de jogo, para mim, ficou claro que uma vitória de um plano de jogo contra outro plano de jogo. E isso ele deixa claro quando ele perde o Pedro Henrique. A hora que ele perde o Pedro Henrique com 4, 5 minutos, muita gente falou assim, ele vai colocar o Pedro Raul, centraliza o Pedro Raul, obviamente, na dele, joga o Romero pro lado e vai pro jogo. Até numa certa hierarquia, né? O Pedro Raul jogaria quase sempre no lugar do Yuri. Ele vai e põe o Mosquito. Porque o plano de jogo dele era, vou marcar alto, vou abafar, eu não vou deixar os caras saírem lá de trás, vou pôr caras rápidos, com fôlego, e se eu pôr o Pedro Raul, ele não vai fazer esse tipo de coisa que eu preciso fazer. Ah, eu tirei o Fausto Vera e põe o Bidon, menino jovem, inteligente, marcação alta também. Então, o que ele propôs desde o início, nem a primeira troca ele trocou tudo que ele tinha feito e casou muito com o Diniz. O Corinthians, então, teve volume de jogo, teve marcação alta, tomou a bola, foi incansável. Eu, sinceramente, esse tipo de marcação que o Corinthians fez,
normalmente eu dou 20, 30 minutos. Depois você respira e vai lá para trás, põe o bumbum. O Corinthians ficou com isso quase até os 10, 15 do segundo tempo. Achei até impressionante. Entra um pouquinho aquilo que o Arnaldo já introduziu, dos 2 dias a mais. E aí o Diniz não pensou nessa maneira, deveria ter revigorado. Só que talvez vários dos caras que ele revigorou estavam punidos pela a coisa do hotel. Ainda perdeu o André e tudo mais, perdeu o Samuel também, lateral. Mas foi uma proposta que deu certo. A dúvida que eu fico só, Tirone, colegas, a proposta deu certo por conta do Diniz, pela maneira que o Fluminense jogou, ou lá com a América de Natal, por exemplo, esse jogo vai encaixar com a América de Natal colocando o bumbum lá atrás. Então, isso é a dúvida que eu fico, é a dúvida que eu permaneço com ela. Se esse foi um Corinthians muito bom, um Corinthians que deu certo só porque pegou o Fluminense e no domingo foi um caso muito específico, ou se o time tem um viés ali de, a partir de agora, pelo visto, ele vai achar uma maneira de jogar, esse time vai encaixar de vez. Eu, sinceramente, ainda me dou essa dúvida. De qualquer maneira, foi um Corinthians que mereceu a vitória. O 3-0, eu acho que tem muito a ver com uma tarde iluminada de um menino que estava de uma maneira diferente, de um time que todo mundo foi bem. Então, quando o coletivo vai bem, individualmente, todo mundo vai bem, como na Argentina. Foi aquele time completamente de firma, desorganizado, bagunçado, e aí individualmente todo mundo foi mal, mas é uma vitória que dá um pouco de paz. E também falar parabéns ao torcedor corintiano, agiu de uma maneira correta do antes do jogo ao pós-jogo, com o time, com o Renato Augusto e com o Cássio. Torcedor corintiano que foi à Neoquímica Arena, e eu falo isso sempre, uma coisa é a rede social, é o Twitter, é uma coisa. O mundo, o ambiente de Itaquera é outro para vários jogadores e ficou à prova ontem. O torcedor do Corinthians estava com um time que vinha de 4 jogos sem marcar. Aliás, o primeiro gol do Wesley sai 399 minutos. Faltava 1 minuto para virar o 400 minutos sem gol, porque foi aos 39. Se virasse o 40, dava 360 mais 40, 400 minutos sem um golzinho, e ele não deixou virar o minuto 400. E aí o torcedor segurando e apoiando o time desde o início, porque viu ali um time propondo, se impondo dentro de casa, e a reação com o Cássio foi uma coisa espetacular também, antes do jogo, no aquecimento, depois do jogo, 40 mil pessoas gritando o nome dele, e com o Renato também. Então, tem muito jogador que passou pelo clube, a gente às vezes fala, torcedor brasileiro não tem memória. Não, eu brigo muito com isso. O torcedor não tem memória com quem fez sacanagem com ele, com quem pouco se lixou para o clube, com quem pouco deu um pouco de retorno para o clube. E no caso do corintiano foi muito justo com o Renato, inclusive quando ele entra em campo, eu achei ali, aplaudir o cara, ele ia ser um seu rival. Aquilo o Renato até fala na Zona Mista, tem uma quebradinha nele ali também, ele ficou meio sem saber como reagir quando o torcedor... Então, parabéns ao torcedor corintiano, aos 42 mil quase que foram novamente à Neoquímica, porque souberam se comportar com o time e com 2 dos maiores ídolos recentes da história do clube. Aconteceu com o Casagrande no jogo contra o Flamengo, né? 94. O Casagrande fala bastante sobre isso. Fala. Depois ele ficou meio esquisitão. Eu tenho as respostas do Vessone. Então, por favor. Vamos lá. Vessa, o jogo de ontem mostra uma coisa muito boa. O trabalho do Antônio Oliveira foi focado no modelo do Diniz. Perfeito. Modelo do Diniz, só o Diniz tem. O jogo que você vai ver contra o América é completamente diferente, tá? Porque o Corinthians vai ter que tomar a iniciativa e vai ter que fazer... Ele vai ter que achar os espaços. Exatamente. Ele vai ter que criar e achar os espaços e as soluções. Porém, acho que é de bom tom a gente pensar que tem um trabalho sendo feito lá e que o treinador entendeu o que era o Fluminense. Por exemplo, o Abel não entende o Fluminense. O Abel tem uma dificuldade danada de jogar contra o Fluminense. O Fluminense invariavelmente complica para o Palmeiras esse jeito do Fluminense jogar, né? E achei interessante as soluções que ele encontrou. Achei, mesmo que tardia, a demora em escalar o Kaká. Jesus do céu, por que esse menino não estava jogando, né? E aos poucos ele vai encontrando algumas soluções. Ponto, basta. Foi uma solução encontrada para o jogo contra o Fluminense. Se não, parece que a gente aqui é tudo louco, né?
e começa a dizer, pintou campeão, agora vai, é isso aí. Não, calma, é preciso ter calma. A gente tem muita pressa, nós todos temos muita pressa, entendeu? Então é um trabalho que pode entrar no eixo, vai depender de muita coisa. O Corinthians continua com um elenco deficiente, como diz o Arnaldo, o Corinthians vai ter que reforçar o seu time no meio do ano, o Corinthians tem muita coisa para fazer ainda, principalmente fora de campo, para deixar que no centro de treinamento as coisas evoluam e aconteçam. Os desafios ainda são enormes, tá? É isso que eu queria te dizer, na minha visão, o que eu vi do jogo e do momento do Corinthians. Perfeito. Muito bem, Arnaldo, essa pergunta do Vessone é a pergunta. Foi bem porque era Fluminense ou foi bem porque foi bem? Considerando que o Fluminense não jogou nada e esse que toma essa bola nas costas aí, que é o Felipe Melo, meu Deus do céu, ele não só não jogou nada, como bateu em todo mundo, fez o que fez, né? Foi um jogo bem ruim do Fluminense e o Corinthians ganhou. Um pouco das duas coisas, né? Só atribuir ao Fluminense ao jeito de jogar a boa partida do Corinthians, acho um pouco, exagerado. Embora eu concorde com o Massini, só o Fluminense joga dessa forma. Só o Fluminense joga de uma forma previsível no Brasil. Só o Fluminense, só o Fernando Diniz é capaz de jogar na quinta-feira com um time no Paraguai e jogar com o mesmo time à tarde em São Paulo, poucos dias depois. Tem cabimento. Só o Fernando Diniz é capaz, mesmo sabendo como é que é o gramado do Corinthians, onde ele sempre foi mal. Ele falou lá no Paraguai do gramado, que o gramado é muito rápido. Só não era um monte de moleque. Se atenta a alguns detalhes, como essa questão do Renato Augusto e tal, porque o Fernando Diniz tem um pouco, ele é muito bom no que ele faz, mas ele tem um pouco da soberba da derrota, que eu sempre falo. Se eu for perder, vou perder do meu jeito. Ele podia, nesse jogo, talvez ter feito outras opções. A reflexão dele depois do jogo é interessante, que ele fala, acabou a Libertadores, acabou a Supercopa, a gente precisa recontrar o rumo, tem que parar de errar. É como se a temporada não tivesse começado ainda, foi o time que voltou depois, tem um monte de situação, tem um monte de machucado, mas se ele não fizer alguma revisão nessa maratona carnificina, ele não vai chegar a lugar nenhum, em nenhum campeonato. E ele pegou o grupo mais fácil da Libertadores entre os brasileiros, com menos deslocamentos, inclusive. Então, esse é o Fluminense, que tem uma temporada diferente da temporada passada. Todo mundo que está jogando torneio sul-americano, Brasileirão e Copa do Brasil tem essas situações que o Antônio Oliveira e o Fernando Diniz tiveram. Esse negócio da pressa, o discurso dos técnicos que estão trabalhando no Brasil hoje, eles têm uma grande oportunidade e um grande problema. A grande oportunidade é que tem jogo 3 vezes por semana. A oportunidade, se você vai mal, você ganhar o próximo jogo. E todo mundo está na mesma barca. Quem aceitou trabalhar no futebol brasileiro nessa temporada tinha esse calendário. Nós aceitamos trabalhar no G4 essa temporada. A gente tinha esse calendário para comentar e para analisar. A partida, ela vale mais que qualquer coisa, a próxima. Então esses 3 pontos do Corinthians, dane-se que foi contra o Fluminense, não volta, já está na sacola, já tirou o time da zona de abaixamento, já deu confiança ao cara, já deu confiança ao Fagner, capitão, já provocou a situação do goleiro com o Cássio, vai ficar ou não, já testou... Quanta coisa foi parcialmente resolvida no jogo, né? Exatamente, tem um monte de coisa que já está acumulado lá. Não sei se o Rubão voltou, não sei se vai fumar o cachimbo da paz com o Melo, presidente. Tudo isso acontece numa partida de futebol quando você ganha os 3 pontos. Tudo isso. Então os detalhes que envolvem uma partida eles são fundamentais. E o Fernando Diniz, mesmo experiente na carreira, ele tem que aprender isso, tem que dar a mão à palmatória. Senão ele vai ficar pelo caminho. E só uma coisa, o agravante só do que o Arnaldo está dizendo, de manutenção do time, não é que a manutenção do time dos caras do Palmeiras, 24, 25, 26 anos... Ele manteve os 41, 43, 40, 39, né? Não é nem... Todos, exatamente. Vamos ouvir o que o Diniz falou sobre os erros do Fluminense. Vamos ouvi-lo. O Valdeci fala que o Fluminense viveu do ano passado com os gols do Cano. Se ele não está fazendo gols, acabou o Flu. Aliás, foi ele, o cara a ser desarmado no primeiro gol do jogo. Ele estava aladinho, volante, quase, cabeça de área. Foi tentar dar lá uma saída de bola, foi desarmado pelo Mosquito, saiu o primeiro gol do Corinthians com o Cano jogando como volante. Mosquito machucou, né? Foi o Pedro Henrique. E aí o Mosquito entrou no lugar dele. Pedro Henrique. Saiu o Mosquito machucado também? Não, saiu aparentemente por opção ali. Tá. E a Patrícia Vargas fala, podemos dizer que o Antônio achou o time e finalmente abandonou algumas convicções ou a saidinha do Diniz foi a nossa maior aliada? Então, sobre essa história só rapidamente, do Antônio Oliveira falar... Não, porque somos humanos e tal, todos somos, isso é verdade e tal. Ninguém está falando sobre
massacrar pessoalmente os treinadores. Mas, como disse o Arnaldo, é assim, se o Antônio Oliveira tivesse chegado, tivesse ganhado de todo mundo, não teria problema de tempo, é ou não é? Essa conversa não estava nem na pauta dele. O Milito não tem esse assunto no Minas, por Milito, exemplo. Então chegou ontem. Ele tá ganhando Jorge do Botafogo, rei de Portugal. Nem Então, o Milito chegou com a final do Cruzeiro. Não, mas você vai justificar a exceção pra... Não é... olha a não, bagunça eu acho que é o Corinthians, cara. No caso dele, estava Entendeu? estudando mais nos jogadores que nele, né? Não, sim, mas... No goleiro dele. Mas era ele que ia rodar. Se o Corinthians perde do Fluminense, ele roda, não. Beleza. Ele quis Não acho que trocar a tem que trocar estabilidade. técnico. Não acho que Quis tem que trocar trocar a É, beleza. estabilidade do Não Cuiabá. interessa se ele quis trocar. Trocar a estabilidade do peraí. Cuiabá lá, tá? A gente não Pela- pode, não Ué, dá, cara. Ué, Eu não é- discordo não é da disso. vida? Não, eu discordo O Carpini disso quis trocar o completamente. Juventude pelo São Paulo. Não, são situações diferentes. O trabalho dele estava indo bem no Carpini? Não, e o Antônio Oliveira estava indo bem? Não, mas se a gente não sabe, se a gente não esperar um pouco, ver o potencial do cara, Sim. vai demitir o tempo todo. Claro que é claro. Entendeu? que Por mim, evidente, tudo bem. Demite evidentemente aí, assim. vambora. Mas, Entendeu? eu tô falando. Ele tem razão de se Se o queixar. Antônio Oliveira tivesse o chegado, nível tivesse das ganhado de todo mundo, o nível ele não colocaria essa conversa. o nível das O único cobranças. cara que honestamente faz isso é o Abel. Que sempre quando ganha fala, não vou ganhar sempre, daqui a pouco eu vou perder. Então, ele, mas ele é bem justo. Então, mas não é isso. Vamos olhar pro modelo. Vai acontecer com o Milito a mesma coisa. Se ele engasgar 2, 3 jogos, vai acontecer do mesmo jeito. Sim. Entendeu? Mas essa é a discussão. Tá certo isso? Nós aqui, sempre que fazemos críticas, fazemos com respeito e fazemos análise dos fatos. O para trás mente, o hoje e o para frente mente. Aquilo que a gente vê. Mas a gente é capaz, nós 4 somos capazes de ter um pouco de empatia, de nos colocarmos nos lugares dos outros, né? E cara, é um massacre, velho. Entendeu? É um massacre. Mas sabe o que acontece? É um massacre em cima de jogadores, de atletas, de pessoas. Tira a gestão do Corinthians, que é desastrosa, tá? Nesses poucos meses, continua sendo desastrosa. Muita coisa é gerado pela falta de comando do Corinthians. Isso é fato, a gente analisa e fala sobre isso. Agora, o meu ponto é esse, Vessa. É muito cruel, cara, é muito exagerado na minha concepção. O que acontece, assim, eu tenho uma tese que não é de agora, é assim. Na Inglaterra, o Newcastle, o presidente do Newcastle e o do Arnaldo e o técnico, eles dão uma entrevista e dizendo, ó, a gente vai lutar por isso. Com a maior tranquilidade do mundo. Se o cara do Fortaleza falar uma coisa dessas, porque lá em Fortaleza ele é um gigante. Se o cara do Corinthians falar do Fluminense, aqui a gente tem um entendimento que no pontos corridos, nosso time vai brigar pelo título e tudo mais. São raros os clubes que conseguem falar para o torcedor a realidade. Do tipo, você viu o Augusto Melo falando, ó, a gente não vai lutar pelo título esse ano de recurso. Eles não conseguem falar. E isso vai entrando na mente do torcedor, aquilo vai inflamando. Porque se tivesse um pouco mais de clarividade ali, no seguinte sentido, de passar por torcedor qual é a realidade do clube e do que ele vai brigar, eu acho que talvez essa fervura seria menor. Só que a gente não tem essa coragem. Os dirigentes não têm, os treinadores não têm. Porque se o Antônio tivesse falado assim, é o seguinte, eu cheguei agora, o meu elenco é muito pior do que vários clubes brasileiros, eu não vou brigar pelo título brasileiro, ele tem essa coragem? Não tem, porque ninguém vai ter. De encarar a realidade e passar isso pro torcedor. E aí a gente vai subir na fervura mesmo, a cobrança vem vindo, porque a gente quer que o Corinthians lute pelo título, que o São Paulo... Só que só tem 3 que vão lutar ali, lá em cima pelo caneco, o resto é sul-americana, só que ninguém fala real pras pessoas, pros torcedores. E aí vai subir a fervura da cobrança, de todo mundo. Não tem jeito. Eu queria sugerir a vocês já viram um documentário chamado Estamira? Estamira é uma história maravilhosa de uma senhora. Nação corintiana, a mídia de todo o Brasil fazendo alguns elogios, né? Ao Corinthians. Até porque foi uma grande atuação contra o Fluminense. E a gente espera que mantenha, né, esse padrão de jogo, né? Que mantenha esse estilo de jogo. Sei que vai ser difícil, até porque equipes inferiores ao Corinthians não vai jogar como o Fluminense jogou, né? Mas, principalmente em questão, pessoal, de agressividade, né? Atacar sempre o adversário, né? Ter um padrão de jogo. Não fazer como aquele jogo do Argentino Júnior, né? Onde o Corinthians não mostrou nada, né? Até porque eram os reservas do Argentino Júnior.
Eu acho que o Corinthians merecia e teria que jogar melhor, né? Aquela partida, né? Mas ali é passado, agora é bola para frente. Antônio Oliveira não gostou de alguns pontos. A torcida já começa a chamar o Wesley de Mbappé do Corinthians, né? Inclusive a mídia destaca isso aí também. A gente sabe que vai surgir uma grande proposta pelo Wesley, né? É um jogador que tem as características que o futebol europeu gosta, né? Driblador, quebra as linhas, né? Chuta bem, finaliza bem. Isso aí, sem sombra de dúvida, já está chamando a atenção de toda a mídia na Europa, né? É as informações que o Corinthians pode pegar aí até aproximadamente 100 milhões, né? Seria ótimo, né? Mas vamos esperar que ele continue, né? Fique, quem sabe, essa temporada. Venha desenvolver um bom futebol. O Corinthians venha ganhar um título importante, né? Sei que a mídia, né? A mídia gosta de dizer que o Corinthians não é candidato a nada, né? É desse jeito que o corintiano gosta, né? Geralmente, quando descartam o Corinthians de lado, o Corinthians vai lá, conquista e quebra a cara dos antes, né? Geralmente é assim. A gente espera que seja mais um ano assim, né? O Corinthians ainda necessita ter alguns jogadores. Principalmente, eu vejo um lateral, um meio-campo, um volante, né? E quem sabe um atacante que chegue, um atacante de nome, né? Tem a janela do meio do ano, não sei se o Corinthians vai investir em alguma posição. Nesse jogo aí teve Cássio no banco, né? Inclusive quando terminou o jogo a torcida gritou o nome de Cássio. Sabe por que foi que Cássio deixou o time, né? Mais problema psicológico, né? Eu acho que ele não deveria nem ter saído, né? Ter ficado na dele. Mas tudo bem, né? Jogou sincero, foi verdadeiro com a torcida. E teve também o reconhecimento da torcida corintiana aí sobre a questão de Renato Augusto, né? A destacar aqui que Renato Augusto, quando voltou a jogar no Brasil, veio para o Brasil, escolheu o Corinthians, honrou a camisa. Ele só não tá no Corinthians porque foi o Corinthians que não quis mais ele, né? É por isso que ele procurou outro clube. A torcida reconheceu, aplaudiu, gritou o nome dele. Inclusive, ele ficou até um pouco emocionado, né? Agora o Corinthians volta suas forças para a Copa do Brasil contra o América de Natal. Quem sabe o Corinthians já garanta sua vaga aí emplacando uma boa vitória, né? 2 gols de diferença, 3 gols de diferença. Mas sempre com o pé no chão, porque Copa do Brasil é traiçoeira, pessoal. Às vezes você pensa que tá ganho e o outro clube vem lá e surpreende, né? Mas é isso, pessoal. Vamos esperar que o Corinthians principalmente mantenha o padrão de jogo, né? Perder faz parte, vai perder, né? Mas perder jogando, né? Perder atacando, perder criando oportunidades. Não perder da forma que o Corinthians perdeu contra o Argentino Júnior, né? Não jogou bola, sofreu. A bola sofreu naquele jogo, né? Eles quebraram a bola. A verdade é essa, né? Mas vamos esperar que daqui para frente mude e o Corinthians venha desenvolver sempre um bom futebol como apresentou esse jogo do Fluminense, né? Então é isso, nação corintiana. Peço aqui para você se inscrever no canal Bando de Loucos. Essa foi a minha opinião. Deixe a sua opinião aqui nos comentários e até a próxima, nação.